E aí, pessoal, trazendo aqui solução de mais um probleminha de programação do LeetCode, problema do campeonato desse fim de semana, do campeonato semanal, 3463, verificar se os dígitos são iguais em uma string depois de operações número 2. No campeonato tem esse problema aqui, número um, que é um problema bem tranquilo, assim, bem direto, né? E vamos tratar aqui da versão hard desse problema, a versão difícil, e a descrição é igualzinha ao número um. O que difere dele são os limites, né? Que a gente vai lidar com strings de tamanho até 10 a 5, vulgo 100.000. O que diz esse problema, pessoal? Ele dá uma string S, que só tem dígito, e aí a gente precisa repetir uma operação até que sobrem exatamente dois dígitos, que é, para cada par de dígitos consecutivos, a gente vai somar esses dois dígitos e a gente vai tirar o módulo 10 desse cara, né? E com esse resultado a gente vai gerar uma nova string, que vai gerar uma nova string, que vai gerar uma nova string, até que vai sobrar uma string de tamanho 2. E aí a pergunta da string final de tamanho 2, se o primeiro elemento é igual ao segundo elemento. Tá? Essa é a pegada do problema. Então já vamos olhar aqui graficamente como fica e como a gente vai abordar esse problema aqui. Aqui, pessoal, trouxe como exemplo, né, vamos dizer que a string original aqui S é 1, 2, 3, 4, 5, e de propósito mesmo os valores são distintos, né? E aí lembra também que o tamanho dessa string aqui pode chegar até 10 a 5, né? Aqui a gente está tratando uma string de tamanho 5, mas a gente vai fazer 1 mais 2, que vai dar 3, 2 mais 3, que vai dar 5, 3 mais 7, que vai dar 4, 4 mais 5, que vai dar 9. E aqui eu não botei o módulo de propósito, mas só para a gente acompanhar o que acontece nessa conta, né? Aqui a gente tinha uma string, vamos dizer, de tamanho 5. No próximo passo, a gente gerou uma string de tamanho 4. No próximo, uma de tamanho 3. Até finalmente que a gente gerou de tamanho 1. Então, repara que a gente simplesmente fazer essa conta na força bruta para no final olhar se esse elemento é igual a esse. E aqui, se você botar o módulo, né, ia ficar 2, ia ficar 8. No final ia dar 2 mais 8, 10, que ia dar 0. E aqui 8 mais 2 também ia dar 0. Tá? Então, eu não botei o módulo aqui de propósito para a gente não se assustar com a falta de módulo quando a gente estiver fazendo a conta. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é essa soma de PA aqui, né? Se eu tenho uma string de tamanho n, eu vou acabar executando O de n ao quadrado operações para chegar nesse resultado final, né? Algo proporcional a O de n ao quadrado. E com o limite de tamanho 10 a 5, a gente sabe que vai dar algo proporcional a 10 operações. Isso aqui não funciona, né? Não passa no tempo. Tá? Não vai passar no tempo. Então a gente precisa tentar trabalhar esse problema aqui de uma forma um pouco diferente. Tá? Eu estou falando O de n ao quadrado, pessoal, porque a soma de P aqui, 5 mais 4 mais 3 mais 2, dá algo, se eu não me engano, é n mais 1 vezes n sobre 2. Não é essa fórmula aqui exatamente, é algo muito parecido, né? Mas isso aqui vai dar n ao quadrado, então é proporcional a n ao quadrado. Tá? Então isso aqui dá problema. Então, a gente precisa tentar enxergar uma maneira um pouco diferente de tratar o problema. Como é que a gente pode fazer isso? Aqui eu trouxe o mesmo exemplo de 1, 2, 3, 4, 5, né? E vamos, assim, aqui tá, os números são distintos de propósito, e vamos entender quantas vezes cada número aparece no resultado final, né? Então, para gerar aqui a primeira linha, eu pego o 1 mais 2, o 2 mais 3, o 3 mais 4, o 4 mais 5. A próxima linha vai ser 1 mais 2 mais 3. O próximo elemento vai ser 2 mais 3 mais 4. O próximo elemento vai ser 3 mais 4 mais 4 mais 5. E assim vai, até que os dois últimos elementos aqui que a gente vai gerar segue essa distribuição aqui. Tá? Repara também uma coisa, pessoal. Esse valor aqui é gerado a partir desses dois. Né? Para gerar o próximo valor, eu vou depender desses dois aqui, mas também vou depender desses carinhas aqui, para poder gerar esse cara. Vou pegar só o valor aqui da esquerda. Tá? Para gerar o próximo valor, eu dependo disso aqui, né? Mas também vou depender disso aqui, que por sua vez depende desse cara aqui. E aí, finalmente, eu consigo gerar essa parte aqui da conta. Né? E se eu fosse até o último elemento aqui que a gente não usa, aí sim eu teria que depender do último elemento aqui também dessa string. Tá?
Então, para eu gerar essa primeira parte da conta, eu preciso levar em conta esses caras aqui. Para eu gerar a segunda parte da conta, eu vou precisar olhar para esses caras daqui. Tá? Então, agora a gente precisa basicamente entender quantas vezes cada número aparece em cada parcela aqui dessa conta. Vou olhar só o lado esquerdo. Tá? Então, repara que o 1 aparece uma vez e o 4 aparece uma vez. Repara que o 2 aparece 3 vezes e o 3 também vai aparecer 3 vezes. Tá? Então, vamos lá de novo. O 1 aparece uma vez, o 4 aparece uma vez, o 2 aparece 3 vezes e o 3 vai aparecer 3 vezes. Cara, acho que já vi esse padrão em algum lugar. Sim, você viu. A distribuição segue o nosso querido triângulo de Pascal, tá? Então, repara que se você calcular o triângulo de Pascal, né, quando o tamanho é igual a 4, você vai ter essa distribuição aqui, um 3, 3, 1. Se eu botasse mais números aqui, um sexto número, eu ia calcular o triângulo de Pascal com tamanho igual a 5 e ia ver também quantas vezes cada número se repete. Tá? Então, a gente está bem encaminhado aqui para resolver esse problema. Né? Gero a linha aqui do triângulo Pascal de tamanho n-1. Se eu falar que o n é o tamanho de todo mundo, né? Vou precisar gerar aqui uma linha de tamanho n-1. Só que na minha implementação, ao invés de eu ficar chamando de n-1, que aí ia ter que ficar usando n-1 para tudo quanto é lado, eu já chamei esse tamanho da string menos uma unidade de n. Tá? Então a gente gera o triângulo de Pascal de tamanho n, né? E vai pegar aqui quantas vezes aparece cada dígito. Tá? E aí, tem algumas pegadinhas esse problema. Tá? Se você vem e gera aqui o triângulo de Pascal, já multiplica 1 vezes 1, 3 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 1 vezes 4, você vai executar muitas multiplicações aqui ao longo do processamento e você vai tomar um time limit. Tá? Então, a gente precisa de mais uma pegada aqui para tentar ser um pouco mais eficiente. E qual é essa pegada? A gente pode simplesmente gerar um array que vai falar quantas vezes cada dígito aparece. Tá? Então, gerei, aqui só tem 1, 2, 3, 4. Eu só vou pegar aqui 0, 1, 2, 3, 4. Mas pensa que a gente poderia ir até lá o dígito 9, né? Até o último dígito. Então, eu vou ver aqui, ó. 1 aparece quantas vezes? Uma vez. Beleza, vou botar aqui 1. O 2 aparece quantas vezes? 3 vezes. O 3, 3 vezes. O 4, uma vez. Imagina que aqui eu tenha, sei lá, o 2 de novo que aparece 100 vezes. Tá? Então eu pegaria esse 100 aqui e somaria nessa casinha aqui do 2. Né? E ao invés de 3, aqui teria 103. Tá? Não vai ter nenhum exemplo com 100, mas eu estou só dando um exemplo hipotético aqui. Né? Então, no final, para eu calcular essa brincadeira aqui, o que eu faço é multiplicar esses caras aqui. Mas repara que, em vez de multiplicar, em vez de fazer de uma maneira que poderia ter até 10 a 5 multiplicações, né, que é o tamanho máximo dessa string aqui, a gente trocou por uma abordagem que, no final, vai ter até 10 multiplicações, né, que é do dígito 0 até o 9. Tá? Então, aqui sim, no final, vou fazer 1 vezes 1, que dá 1, mais, aqui no caso era 103 vezes 2, né, mais, tomar cuidado aqui para não cortar a imagem, 3 vezes 3, mais 1 vezes 4. Tá? Então, eu adiei essa parte aqui da multiplicação, e aí, claro, no final, isso aqui vai precisar ser um mod 10. Né? Parece lá, por exemplo, que a gente fez antes, que deixou para fazer um mod 10 no final. Né? Lembra aqui, ó, ataque para cima, né? Eu falei que eu podia simplesmente somar e aplicar um mod 10 no final. Foi o que eu fiz aqui. Tá? Então, as pegadinhas aqui do problema. Né? Você precisa tentar diminuir, né, minimizar o número de operações de multiplicação, senão você vai tomar um time limit. Você precisa sacar que isso aqui segue a mesma distribuição do triângulo de Pascal. Que faz sentido, né, pessoal? Porque isso aqui não é mágica. Repara o seguinte, e aí eu correndo o risco aqui de estragar o vídeo todo. Como é que a gente faz lá o triângulo, né? É 1, aí depois eu acho que a gente começa com 1, né? Pega aqui e soma os dois elementos aqui consecutivos. Oh, desculpa. Para não correr o risco aqui de fazer a conta errada, eu já puxei um pronto, né? Mas a gente começa aqui com esse 1 e 1, né? E depois é 1, os dois elementos daqui vão gerar o cara de baixo e vai fechar com 1 de novo, né?
Então, de novo, esses dois elementos geram um cara de baixo, os dois elementos geram um cara de baixo, fecha com um de novo. Aqui, os dois elementos geram um cara de baixo, os dois elementos geram um cara de baixo, os dois elementos geram um cara de baixo. Então, finalmente, no fim das contas, se a gente inverte esse triângulo aqui de cabeça para baixo, a gente vai chegar naquele mesmo padrão que a gente começou a investigar, né? Que esse cara daqui vai depender desses dois. Quando você quiser chegar nesse cara, você vai ver que você depende desses três. Quando você chegar nesse cara, você vai ver que depende desses quatro. E por último aqui, quando quiser chegar nesse cara, você vai depender dessa galera toda, né? Não exatamente aqui que você depende desse valor, né? Mas repara que a distribuição, assim, o shape que a gente vai formando os dígitos de cada linha dessa pirâmide aqui de soma de dígitos, segue meio que esse padrão do triângulo de Pascal, só que invertido, tá? Não sei se foi a melhor das explicações, mas o lance todo é, quando você tenta contar esses elementos aqui, você repara que ele está seguindo essa mesma distribuição aqui, né? Então, repara, 1331 está aqui, 1331 está aqui. Na hora foi um pouco de inspiração mesmo. Inclusive, eu consegui ter essa sacada, mas não consegui resolver o problema. Tá? Ah, e tem mais um macete aqui, só. Tem mais um macete. Se você tenta simplesmente gerar o triângulo, no pior caso, né, 10 a 5 elementos aqui, o problema dá um estouro de memória, né, dá um memory limit exceeded. Então, repara também que quando a gente gera o triângulo de Pascal, você não precisa gerar a linha toda. Se você gerar metade da linha, você consegue entender o que vem depois. Tá? Então, por exemplo, essa linha aqui de 6 elementos, se você gera essa metade daqui, né, o índice 0, o índice 1, o índice 2, quando você vai para o índice 3, você pode ir fazendo a volta aqui. Né? 3, 4, 5. Tá? Então, repara, o 3 é igual ao 2, o 4 é igual a 1 e o 5 é igual ao elemento 0. Tá? Então, com um pouquinho aqui de matemática básica, e aí na live de ontem eu encrenquei justamente nessa parte, né? Tive que enfiar a cabeça para de novo. Você consegue saber a linha toda olhando só metade da linha. Tá? Isso para qualquer elemento, para ou ímpar. Né? A diferença aqui é que quando tiver um número ímpar de elementos, esse cara aqui não vai se repetir, né? Mas o 4 está aqui e o 1 está aqui. Então, juntando isso tudo, né, o cuidado de não fazer muitas multiplicações, o cuidado de gerar só metade da linha, a gente tem aqui uma solução que funciona. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Isso aqui eu montei aqui e botei na minha biblioteca. Tá? É uma funçãozinha para gerar o triângulo de Pascal e guardar só metade da linha. Tá? O que está acontecendo aqui? Você vai passar o tamanho da linha, você vai passar qual elemento dessa linha que você quer. Essa funçãozinha aqui é a funçãozinha de Stack Overflow, né, com alguma modificação aqui que foi só gerar metade do triângulo. Então, se você está passando aí 10 elementos, eu só vou gerar 5 elementos. Se está passando 11 elementos, eu vou gerar 5 elementos da mesma maneira. Né? 11 divisão inteira por 2 vai dar 5. Tá? Então, algoritmo de geração de triângulo de Pascal, não preciso explicar, é pegar a coisa pronta mesmo, com formulinha matemática. Tá? Mas o que a gente está fazendo com isso? Né? Para virar aqui um código de uso geral, né, eu criei aqui um cachezinho. Se essa linha não for gerada antes, a gente vai gerar a linha toda, desculpa, metade da linha. Né? Então, se o cara me deu lá uma string de tamanho 100 mil, eu vou gerar aqui um cara de tamanho 50 mil. E aqui eu faço aquela matemática básica para ir pegando os elementos que excederem. Tá? Então, imagina assim, eu gerei aqui, vou pegar esse 1331 aqui de exemplo. Né? Então, eu tenho aqui, para esse 1331, eu só vou gerar 1 e 3. Tudo bem? E tem que arrastar um pouco para cá. No 1331, só gerei 1 e 3. O que está acontecendo aqui? Só para você entender. Né? Se eu passar o i 0 ou 1, se eu passar o i 0 ou 1, que são esses índices aqui, eu vou retornar direto o PASC, né, posição i. Esse n aqui é o tamanho da linha que eu estou gerando e estou guardando nesse cache aqui. Né? Pedi para gerar uma linha de tamanho 10 mil, então o PASC de 10 mil vai estar aqui com a linha salvo. Tá? Então, eu fui lá, se eu pego o índice direto, está aqui o índice direto. Se não, eu preciso retornar o PASC do tamanho da linha menos i mais 1. Tá?
Então, repara, aqui, na verdade, a gente tinha gerado uma linha, ou metade da linha do Pascal de 4. Né? Então, eu vou retornar n menos i mais 1. Então, se eu passo aqui, né, eu quero o elemento 2, o que eu estou fazendo? N, que é 4, menos i, que é 2, vai cortar aqui, vou ter que arrastar de novo. N4 menos i mais 1. Né? Isso aqui vai dar 4 menos 2, 2. Opa, opa. Cadê? N menos i mais 1. Desculpa, esqueci de um parênteses, né? N menos i mais 1. 4 menos 3. 2 mais 1 dá 3. 4 menos 3 vai dar 1. Então, repara, eu estou pedindo o elemento 2, vou jogar nessa conta aqui que vai dar 1. Então, quando eu peço o elemento 2, ele, na verdade, vai retornar o elemento 1. Se eu peço o elemento 3, vai dar 4, menos 3 mais 1, que vai dar 4, a conta vai dar 0. Então, na hora que eu pedir o elemento 4, ele vai me retornar o elemento 0. Por isso, eu só preciso da metade do triângulo de Pascal, não preciso do triângulo todo. Pode pegar também linha de tamanho ímpar, fazer essa conta aí que você vai ver que vai dar certinho, tá? Então, isso aqui entrou para a minha biblioteca de códigozinho, nunca mais vai sair. Toda vez que eu precisar de triângulo de Pascal, eu copio e colo esse código aqui e falo o tamanho da linha e qual o elemento que eu quero, tá? Por isso que eu botei já essa função aqui dentro de função. Fica feio, mas na hora de você precisar resolver o teu problema aí, você dá um copia e cola disso aqui e sabe que vai funcionar. Vamos lá, pessoal. N. N é o tamanho da string menos 1. Por quê? Lembra daquilo que a gente falou, né? Quando eu estou aqui, por exemplo, nesse cara de tamanho 5, vamos dizer, deixa eu apagar aqui para tirar um pouco da confusão. Estou olhando um cara de tamanho 5, na verdade, eu vou fazer aquele esquema da soma dos dígitos, né? Desses 4 caras aqui, e vou fazer o esquema da soma dos dígitos desses 4 caras, né? Eu nunca vou trabalhar com os 5 caras de uma vez. Então, já botei o n aqui como tamanho de S-1, criei lá aqueles dois arrezinhos que eu vou contar os dígitos. Lembra que tinha aqui do lado que eu botei aqui 0, 1, 2, 3, 4 e falei que podia ir até o 9, né? 3, 4. E podia ir até o 9, né? São esses arrezinhos aqui, um para contar a parcela da esquerda e outro para contar a parcela da direita, os dois de tamanho 10. E aí vamos embora. Peguei aqui o 20º elemento do triângulo de Pascal de tamanho n, tá? Então, eu peguei o 20º elemento do triângulo de Pascal de tamanho n, 20º elemento de tamanho n, guardei aqui só para não chamar a função duas vezes, e estou falando, opa, quantas vezes eu tenho esse dígito aqui na posição i? Eu tenho EL vezes esse elemento. E aqui eu estou calculando a parcela da direita. Né? Então, assim, enquanto uma parcela aqui, eu estou pegando o índice i, então aqui, ó, parcela da esquerda, 0. Parcela da esquerda, 1. Parcela da esquerda, 2. Parcela da esquerda, 3. Lembrando que o n vai até 4. A parcela da direita, eu estou partindo daqui. Ó. Parcela da direita vai ser i mais 1. Parcela da direita vai ser i mais 2, i mais 1 de novo. Né? Então, se i era 0 aqui, eu peguei 1. Se era igual a 1, vou pegar 2. E assim por diante. Tá? Então, está aqui. Ó. Peguei os caras da esquerda, de 0 até n-1, né? Até o range n. E aqui eu estou pegando quando eu considerar mais 1, eu estou pegando do 1 até o n. Né? É isso? É isso. Ou, desculpa, do 1 até o n-1, né? do segundo até o último e do primeiro até o penúltimo. Tá? E aí estou botando lá nas somas das contagens de giz. Aí agora que eu contei cada um dos dígitos, né? Que eu fiz ali, foi, por exemplo, foi um CL, né? Que eu estou falando aqui que posição 0 vai ter 0, posição 1 vai ter 1, já esqueci a contagem, né? É 1, 3, 3, 1. Posição 1, o 2 vai ter 3 vezes, né? Me perdi aqui, ó. Na verdade, vai cair aqui, né? Esse exemplo aqui, eu estou usando esse exemplo de 5 caras, tá? Desculpa, então 0, 1, 2, 3, 4, 5. O CL vai ter isso aqui, ó. 0 zeros. Quantos 1 eu tenho? 1 vezes o 1. Quantos 2 eu tenho? 4 vezes o 2. 6 vezes o 3. O 4 vou ter 4 vezes e o 5 uma vez. Se não for isso, é quase isso. Tá, pessoal? Desculpa. Olha, eu de novo falando besteira, né? O CL, na verdade, só vai ter os 4 primeiros caras. Então, volta para cá. Era 1, 3, 3, 1, né? 1, 3, 3, 1. Vai ter 0, 5 e 0 zeros. Isso aqui vai ser o CL.
E o CR vai ser isso aqui, ó. Ele começa do 2, né? Então tem 1, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 4 e 1, 5, tá? Isso aqui vai ser o CL e o CR no fim das contas. A contagem de vezes que cada dígito desse aqui aparece. E aí... Ah, caramba, zoom. Esse vídeo está um pouco caótico, né? Mas você entendeu, o CL e o CR está aqui, e aí vou fazer o produto e a soma desses caras aqui no final. Tá? Então está aqui, ó, o produto, né, do índice e a contagem, o índice que representa um dígito e a contagem desse dígito, fiz a soma desses caras, tirei o mod 10. Isso aqui vai dar a parcela da esquerda, isso aqui vai dar a parcela da direita, e a gente vai ver se uma parcela é igual à outra. Tá? Tirar aqui uma linha ou outra para poder olhar o código inteiro na tela. Aqui encaixei o código todo na tela para você que, por um acaso, queira dar um print e entender, né? Mas lembrando, isso aqui vai ser o nosso building block para toda vez que a gente precisar de triângulo de Pascal, não precisar ficar pensando de novo nisso. Tá? Vai para a nossa biblioteca. Vou dar um submit aqui só para a gente ver o problema sendo aceito. E tá aí, né? Você vê que é um problema bem pesadinho, estou batendo em ninguém, né? Mas funciona, né? Tá aí o algoritmo tá ok. Não vi as soluções da galera, só bati o olho aqui e vi que tem a galera falando de triângulo de Pascal e por aí vai. Deve ter alguma coisa mais otimizada, mas no fim das contas, a essência do problema é esse, tá? Problema difícil, pessoal. Mesmo tendo a sacada, não consegui resolver durante o campeonato. E eu apanhei feio aqui para fazer isso aqui, né? Que é um negócio bem simples. Eu apanhei até conseguir chegar nessa conclusão, beleza? Se você estava curioso como resolver esse problema, participou também do campeonato e não resolveu, e agora sabe como resolve, não esquece de deixar seu like, não esquece de seguir o canal, ativar sininho, aquelas coisas todas que você já sabe. Então está bom, vamos nessa, até a próxima. Grande abraço, tchau, tchau.